Bom dia, Jaqueline. Está fechada. Então tá. No estudo anterior, nós estudamos o item 52. O item 52 do capítulo 1, da segunda parte, ele tinha por base a comunicabilidade dos espíritos. Depois passamos para o 53, seria daí entrando na composição espírito, perispírito, corpo, então dando essa introdução. E hoje nós vamos passar para o item 54. Eu coloquei ali num resumo no grupo ali. Aqui tem alguma coisa aqui, deixa eu ver se manifestou aqui. Ah, tá, não, já é. Então, o item 54 seria sobre a natureza do homem, composto por 3 elementos: a alma, que é o espírito, o corpo e o perispírito. Depois, 55, que é sobre a natureza do espírito e do perispírito. Então, para isso, vamos ler. Vamos pedir para o nosso irmão Wilson ler o item 54. Tá, ok. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma que, assim, fica sempre com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorar-nos dela e submetê-la à análise. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos. Resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-te deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito.
Microfone, Samarino. Ô, Mário, o que podemos observar nessa leitura do item 54? Também pode abrir o microfone e falar. Tá bem. Bueno, então o perispírito, né, que liga o espírito ao corpo material, e mesmo que depois da nossa desencarnação, ele persiste juntamente com o espírito, né, no mundo espiritual. E a medicina, ela só trata o corpo material, né? Ainda não tem essa capacidade de entender a questão do corpo perispíritico, né? Que é o que molda o que acompanha o espírito. E segundo eu tenho estudado dentro da doutrina, né, que todas as dificuldades que nós apresentamos no nosso corpo físico, primeiro começa lá no perispiritual, né? Mas é uma coisa que nós temos que buscar ainda, a compreender isso. Peloni? Você falou comigo? Sim. Sobre esse item, o que te chamou a atenção? Eu estava meio perdida na leitura ali. Por enquanto, eu estou me situando, porque eu não participei das últimas aulas, né? Então, vai se situando aí. Vamos ver a Silane. Sobre o perispírito, foi das partes do espiritismo que eu sempre tive dificuldade para entender, mas estudando e a gente analisando vai entendendo aos pouquinhos, né? O perispírito, quando o desencarnado, quando ele se comunica é através do perispírito, né? Não é através do espírito. E nós temos, como diz, não é o perispírito, é a alma, né? Eu prefiro ouvir um pouco mais. Vanessa? E tanto é... Desculpa. Pode continuar, Rosana. Não, eu ia dizer que, eu não sei se faz sentido, mas quando a gente desencarna, até quando a pessoa vai ser cremada, eles pedem para esperar um prazo de 48 horas, se eu não me engano, para o perispírito se desligar bem do corpo material, né? Porque se cremar antes, pode até ter algum... danificar, não sei, o perispírito, né? Porque ele demora um tempinho até se desligar, esse corpo fluídico, até ele se desligar bem da matéria depois que a gente desencarna. Por mais que tenha ajuda ali alguns é mais rápido, eu acho que é conforme o merecimento também, vem a equipe espiritual e alguns têm esse desligamento mais rápido, mas outros demoram um pouco mais. Então, quando a pessoa vai ser cremada, eles pedem para esperar até um tempinho a mais, até se desligar bem do perispírito, o perispírito da matéria. Vanessa? Achei interessante o que a Rosana falou. Sempre ouvi dizer isso, mas eu queria saber se isso é uma realidade ou se é algo que a gente escuta, né? Se realmente está na literatura espírita. Na verdade, eu também tenho curiosidade de saber se fecha isso, né? Porque a gente sempre ouve falar.
O que eu não sei é se essa parte legal do tempo que eu tenho, que é 72 horas, seria 13 dias, que espera, se eles têm essa razão, ou se é inconsciente desse tempo. Porque quando criaram a obrigatoriedade de esperar os 3 dias, eu creio que não seja com base para esperar o desligamento do perispírito, mas é uma coisa que vem a calhar com o que a gente tem no conhecimento espírita, né, da importância que tem esse tempo. Então, não é que tenha em 72 horas, porque já não funciona bem assim, mas digamos, é um tempo que até, e com a espiritualidade sabendo que vai haver a cremação e tudo, então pode até ser tomada providências para que isso ocorra nesse período, né? Então, é muito... Vem a parte legal, vem bem de acordo com o que a gente tem de conhecimento espírita. Até depois o Vilton deve ter mais algum comentário sobre isso, ou algum dos outros, que eu já li, mas nunca me aprofundei sobre esse assunto, já tenho uma base superficial só. Outra coisa, pelo que eu entendi ali, né, o nosso corpo ele é formado pela nossa alma, ou espírito, que está sempre ligado ao nosso perispírito, e a gente tem o nosso corpo físico. Ontem mesmo eu estava lendo algumas páginas que eu sigo sobre espiritismo, né, que estava falando sobre a questão do suicídio, que no suicídio a pessoa acaba machucando, digamos assim, esse perispírito. E por isso que em outras encarnações, às vezes a pessoa acaba reencarnando com algum tipo de deficiência, com algum tipo de problema no corpo físico devido àquele dano que ela causou no seu próprio perispírito, né? Isso também é uma coisa que eu queria saber se realmente ocorre. Sim, ocorre. Assim, nas obras básicas, para começar do básico, do início, já nós temos já o estudo sobre o suicídio, no livro Céu e Inferno, que é das obras básicas, também tem exemplos ali, tem maneira fácil da gente compreender. Depois, na literatura, temos o livro Libertação, do André Luiz, tem a história do menino ali, que daí numa encarnação ele tinha sido suicida, depois na outra ele morreu afogado, depois aí tem uma história depois dele do plano espiritual que nos dá uma história real ali que aconteceu, nos narra a sequência do mínimo eu não lembro se é de 3 ou 4 encarnações dele, que nos dá noções dessa situação aí. E além desse, no mesmo livro tem de outros ali, então bem sugestivo daí para estudar sobre esse assunto. Silvia, o que te chamou a atenção nesse item 54? Aqui, o que me chamou a atenção foi de que o perispírito não desgruda do espírito, né? Eu achei que o espírito saía depois de um tempo, sei lá, vinha outro e colava de novo, mas ele não separa nunca. Achou que era como trocar de roupa? Tira uma, joga para o lado e veste outra. Achei que era. Pois é. Ele vai moldando conforme o corpo que tu vai ganhar de novo, né? Tivemos mais uma opinião. Sirlene? Marina, sobre ali a Rosana falou sobre cremação, né, 72 horas, aí o que a gente se questiona, pelo que a gente já estudou, que às vezes o espírito vai quanto tempo acompanhando ali até a decomposição do corpo, né? Então, ali é uma coisa que eu me questiono muito sobre cremação, né? Será que em 72 horas já se desligou? Aí fica a dúvida da gente, né? É uma dúvida muito grande que eu tenho sobre cremação. Aí de 72 horas, mas será que essa pessoa foi socorrido nessas 72 horas? Que a gente sabe que quantos que não é.
tá? Aí fica a minha dúvida. Então, e eu já acrescento mais uma pergunta. Teria grande diferença depois das 72 horas entre a cremação e se ele está ligado, ele participar da decomposição do corpo, se ele ainda está ligado, teria uma grande diferença entre uma e outra coisa para o espírito? Ai, mas o fogo, Marina, tu medo do fogo. Eu também concordo com a Sirlene. Fogo, tá louco? Prefere os vermezinhos comendo aquilo que o fogo... Ai, eu acho. Eu também acho que eu preferia... Eu acho que eu não queria fogo, não. Não quero fogo. De qualquer maneira é difícil, né? É difícil, de qualquer maneira é ruim. Mas o fogo eu acho que é o pior. Tá louca? Tu vendo ali quantos graus? Tá, não. Mas então eu vou dar a terceira opção. Procura fazer de tudo para que em 72 horas já esteja livre, tanto dos fogos como dos bichinhos. Não, mas eu procuro usar na mesma hora que eu desencarnei. Subindo, eu não quero nem ter nada mais. É verdade. Se prepare antes. Tá, eu penso assim, ó, que a pessoa que quer ser cremado tem que estar bem preparado. Não pode, acho eu, que os familiares resolver por conta própria. Eu acho que a pessoa, antes de desencarnar, pode fazer o pedido e estar bem preparado, porque eu acho que não deve ser fácil ser consumido pelo fogo também. Posso falar? Um negócio assim é que depois que desencarna, acho que dor não sente mais, né? O problema, acho que é a sensação de tu tá vendo o corpo queimando ou sendo comido por bichos. A dor não vai... Jaqueline, daí, observação sobre esse texto? Deixa eu ver. Não, assim, o que mais me chamou a atenção foi essa questão que a Silvia, eu acho, falou, que eu também desconhecia totalmente, e na minha cabeça, até por falta de estudo, eu pensava que a pessoa desencarnava e o perispírito tinha a função de unir o corpo e a alma, né? Então, desencarnou, não tem mais função o perispírito, pelo que eu estou vendo aqui, vocês falando e lendo, ele tem uma função, né? Bem importante, assim, continua, né, com a alma. Então, eu tô aqui só para ouvir também, não tenho muito o que. E quanto a queimar os vermes, eu acho que depois independe, assim, acho que tanto faz. Não tem esse pensamento de cremar também, não tenho isso. Pouco interesse, para mim, pelo menos. Né? Aqui em casa eu penso a mesma coisa. Eu acho que eu estava falando com o Walter aqui, nós dois vamos ser cremados. Eu acho que depois que desencarnou. Tá, e aí vamos ver o que vai acontecer, se vamos dar uma passadinha no Browse, se vamos ser, né, resgatados, o que vai acontecer depois. A matéria ficou ali e segue a vida, né? Então, eu pelo menos não tenho muito medo, assim. No mínimo em 72 horas tem que se mexer, não pode ficar parado. Wilson, eu vou acrescentar mais uma coisa. Já deu essa da cremação aí, a questão do perispírito, no caso de cremação, mas também eu achei interessante ali, além do mais, de todo o item ali, que é uma coisa de ser bem estudado, tem bastante conteúdo nesse aí, mas o estudo científico do perispírito, ele relaciona ali com a medicina. Então, no caso, que seria interessante para certos problemas, o estudo, o conhecimento do perispírito ajudaria muito a medicina e que hoje a ciência médica seguiria mais apenas tratando do corpo, sem levar em conta esse corpo semimaterial do perispírito. Pode, então, se der alguma noção sobre esse...
essa parte E rapidinho, antes do Wilson falar também, será que alguns traumas que as pessoas trazem não trazem gravadas no perispírito? Que nem muitas vezes fazem até a regressão, né, para ver se não é de vidas passadas, algum trauma muito grande de água, que a pessoa não consegue atravessar uma ponte, só um exemplo, né, ou alguma outra fobia que às vezes não tem uma explicação, assim, pode ser também relacionado, de repente, né, com algum trauma que a pessoa traz gravado no perispírito de uma reencarnação anterior. Vanessa levantou a mão ali, faz a colocação, de repente já sirva para o Wilson lá. Acho que esse tema levantou vários questionamentos. Eu estava pensando comigo aqui, né, com essa questão da medicina e do perispírito. A gente tem as nossas cirurgias espirituais. Eu frequentava um centro espírita aqui em Porto Alegre, que inclusive tinha cabine de saúde. Você fazia uma avaliação, tinha cabine magnética, cabine de saúde. E será que quando a gente está tratando, por exemplo, nessas cabines, por exemplo, na cabine de saúde, os espíritos, né, os nossos mentores, as pessoas que estão trabalhando ali, eles não estão trabalhando, atuando de certa forma no perispírito, ao invés do nosso corpo físico? Fiquei com essa dúvida também. Agora estou pensando em várias coisas que eu quis perguntar, assim, eu acho que a gente tem que estudar bastante mesmo. O Omar também, viu? Dá uma seguradinha aí. Fala, Omar. Eu quero entrar num outro assunto, né? Falando aí da questão da cremação e coisa. Eu gostaria, então, já de colocar mais uma opinião, a questão da doação de órgãos, né? Que também faz parte da medicina. Quem dá? Eu principalmente sou adepto da cremação, né? Aqui em casa, eu e a Carmen, a gente já decidiu também que quer ser cremado. E daí entra a situação aí da questão do nosso desencarne, é a questão da nossa evolução, do nosso entendimento, né? De ter, acho que, fé no futuro, né? E acreditar nas leis, né? Nas leis divinas, a coisa. E a matéria, a gente tem que nós considerar. O Mário fechou o teu microfone, acho que ele terminou. Tá, Wilson, aí, ó, já colocaram matéria para tua exposição aí bastante. Então, por parte. Começando pelo nosso material de estudo. Ele começa analisando o que é o perispírito. Diz que é etéreo para nós, quintessenciado, encarnados. Mesmo o espírito, nós já estudamos isso, que é algo mais quintessenciado, talvez a parte mais quintessenciada desse conjunto, que é espírito, perispírito e matéria. Isso falando o básico, porque nós temos outros corpos energéticos, não vamos entrar no mérito da questão aqui. Tudo isso é alguma coisa. Não é uma coisa abstrata assim que não tenha nenhum peso relativo ou algo tangível. Depende do lugar onde nós estejamos, no campo vibracional em que nos encontramos, se estamos encarnados ou desencarnados, e também do grau evolutivo de cada um. E para nós, por exemplo, um perispírito é algo intangível, a não ser os médiuns, principalmente os médiuns de efeitos físicos, os médiuns videntes, que percebem, e até os fenômenos de materialização. A ciência procura descobrir a menor partícula da matéria. Primeiro, achava-se que eram as moléculas, depois os átomos, depois os componentes do átomo, e a ciência não para de perseguir essa menor partícula de matéria. E o perispírito é uma das menores que a ciência ainda não chegou. E nós temos lá na Super Interessante, uma matéria interessante que diz assim, matéria interessante na Super Interessante até, parece uma redundância, né? Entre as partículas que têm alguma massa, a menor é o neutrino. Diz o físico Cláudio Furukawa, da USP,
Isso equivale a 1 bilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de grama. A gente não tem nem ideia do que é isso. E dá uma massa 100 milhões de vezes menor que a do próton, que tem 1,67 vezes 10 elevado a 24 gramas. Para ter uma ideia do que isso significa, se o próton, que é bem maior que o neutrino, fosse do tamanho de uma bola de gude, o átomo seria o equivalente a um estádio de futebol. E por aí vai. Depois cria-se acelerador de partícula para tentar quebrar a matéria. Mas quem é que diz que chegou no menor partícula possível? Então, e tudo isso é matéria. O Sol projeta esses elementos que passam bilhões deles pelo nosso corpo nesse momento, enquanto conversamos, e nós nem sentimos. E tem uma matéria bem mais densa, que é decorrente do raio-x, por exemplo. A gente vai a uma câmara de raio-x, é feito o exame, a gente não sente nada, mas uma matéria passou por nós. E ela deixa estampado na chapa apropriada para isso os seus efeitos, onde se é feita a análise. E isso nós estamos falando da matéria mais grosseira que nós estamos aqui. E o perispírito é menos grosseiro que isso ainda. E aqui foi dito que o perispírito sempre está conosco. De fato, ele sempre está conosco. E ele é o intermediário entre nós espíritos, que nós somos o espírito, a essência, que integramos esse conjunto, perispírito e corpo físico. Quando nós, por exemplo, tocamos alguma coisa, nós temos os nossos nervos, que dependendo da qualidade dele, transmite mais ou menos um impulso eletroquímico para o cérebro daquilo que foi tocado, ou da temperatura, ou o que nós vemos pelos olhos dos fótons que penetram no nosso sistema visual, né? Se transformam em impulsos eletroquímicos e percorrem uma certa distância, chegando ao cérebro, que decodifica. E daí o perispírito, em contato com o cérebro, pega essa mensagem e transmite para nós, espíritos. Olha o tempo que isso demanda. Para nós parece instantâneo. Mas se nós formos analisar isso filosoficamente, nós nunca estamos no presente. Eu costumo dizer que nós vivemos um passado recente. Eu mesmo, quando eu penso mais rápido do que falo. Eu formulo uma ideia e daí expresso. E aí, ao me ouvir, isso retorna para mim e leva um tempo. Só que até eu decodificar o que eu falei, ou o que os outros falam, ou o que eu vi, aquilo já passou. Se nós formos fracionar o tempo, a gente vai ver que já passou. Quando olhamos as estrelas, então, nós olhamos milhões ou bilhões de anos, dependendo do equipamento usado, ou se é só visualmente, ou milhares de anos, quando é só visualmente. Uma coisa que já aconteceu. Se nós olharmos para o Sol, por exemplo, claro, com a proteção para não queimar os olhos, nós vamos ver uma luz que saiu de lá há 8 minutos e pouco. O Sol pode nem estar mais lá, pode até ter explodido, nós não vamos perceber. Hoje a ciência tem equipamento que observa, claro, observando esse tempo de percurso, as atividades solares, porque o Sol também emite energias que chegam aqui e que demoram mais tempo. Mas isso já é um outro assunto. Nós vamos voltar aos questionamentos. Quando nós desencarnamos, o que é desencarnação? Desencarnação não é a morte do corpo físico, porque a morte do corpo físico é detectada por equipamentos hoje disponíveis que analisam a atividade cerebral. Cessada a atividade cerebral, decreta-se a morte do corpo físico. Houve a desencarnação? Não, começou o processo. E aí vai depender de como foi a morte. Se a morte for natural, por desgaste do fluido energético ou fluido vital que a pessoa traz ao reencarnar, isso acontece mais rápido. E nós seremos assistidos, dependendo do nosso grau de evolução vibracional e moral, por uma equipe médica e espiritual, assim como fomos assistidos na última encarnação, como também nas anteriores, por espíritos encarregados da reencarnação e por equipes médicas aqui na Terra, que também atuaram no nosso auxílio. No retorno para a pátria espiritual acontece o mesmo.
Então, se a pessoa for mais ou menos desprendida da matéria, que é outra questão. Porque eu posso ser uma pessoa boa, uma pessoa que faço bem, mas muito apegado à matéria. E aí, cada um deve fazer sua análise. Eu sou desapegado? Porque as pessoas pensam que desapegado é só, por exemplo, do dinheiro, das posses. Mas e do corpo? Eu sou desapegado? Desapegado não quer dizer uma pessoa desleixada, que não cuida do templo divino que é o nosso corpo. Até eu ouvi uma pessoa falando há pouco tempo aí sobre as religiões, né? Acabassem todos os templos e os centros espíritas do mundo, nós teríamos ainda o corpo, que é um templo de Deus que devemos cuidar, devemos honrá-lo. Então, nós somos apegados a esse corpo? Como eu disse, nós devemos preservá-lo, devemos cuidar dele, porque é uma bênção que Deus nos deu para atuarmos na Terra. É o veículo de manifestação aqui, em que nós, através dele, interagimos como estamos interagindo agora, utilizando a voz e a visão e a audição para nos comunicarmos, e os equipamentos que a ciência já desenvolveu. Então, esse corpo, ele nos serve, e alguém disse assim, é como tirar uma roupa. De fato, quando nós desencarnamos, nós tiramos essa roupa que é o corpo físico. Francisco de Assis chamava o jumentinho, o pequeno jumentinho dele, de uma forma carinhosa. E que Chico Xavier também fazia a mesma alusão ao seu corpo físico. E daí vem a questão do desprendimento. Quando nós desprendemos totalmente, há desencarnação. E esta é relativa. Alguns desencarnam quase que instantaneamente. Outros demandam um pouco mais de tempo. E por isso, não vou dizer que é por isso, mas os próprios crematórios preferem esperar um certo tempo, não sei no que eles se embasam. Mas o Espiritismo, o movimento espírita brasileiro, Kardec não fala sobre isso, orienta que o ideal é esperar 3 dias, pelo menos 72 horas, se não me engano, dá isso, para que haja um tempo de desprendimento. E aí, alguém comentou aqui que essa questão deve ser decidida pela pessoa enquanto estiver encarnada. Faça uma análise. Eu sou devidamente desprendido? Isso também diz respeito à doação dos órgãos. Há pessoas que têm medo de doar os órgãos, porque, eu vou sentir um choque. E há relatos nos livros de André Luiz de espíritos que desencarnaram e depois sofriam os efeitos da necrópsia. Enquanto os médicos cortavam os órgãos, o espírito ressentia. Mas isso é para espíritos suicidas, aqueles que anteciparam a morte do corpo físico, mas não podem antecipar a desencarnação, porque existe um fluido energético ainda bastante forte e que precisa ser desgastado. Então, o que podemos fazer para essas pessoas é orar para que elas sejam assistidas. Elas não vão ser desincumbidas das responsabilidades que trouxeram para si pelo seu ato, porque não é pelo conhecimento ou desconhecimento que nós vamos sofrer os efeitos da lei de causa e efeito. É porque é da lei. Se eu coloco o dedo numa chama, eu sempre digo isso, independentemente de eu saber que vai me queimar, eu vou me queimar. Se eu tiver consciência, a responsabilidade será maior pelo ato. Se não tiver, vou aprender. E o espírito e a pessoa que se suicida incorre nesta consequência. Não é uma punição. Então ela vai passar um determinado tempo vinculado ao corpo. E daí tem os relatos dos espíritos que inclusive assistem à decomposição, o corpo sendo devorado pelos vermes. Mas isso não é uma lei absoluta, porque tem agravantes e atenuantes em tudo. A gente nunca sabe, só quem sabe é o espírito. E já é passível de entendimento de que quem se suicida não está em sã consciência. Está relativamente perturbado. E não podemos analisar. Então, nós não nos cabe julgar. Cabe interceder por eles, como fez a mãe de Divaldo Pereira Franco, pela sua filha, quando cometeu o suicídio. E, inclusive, ela até acabou saindo da Igreja Católica por causa disso, porque o padre não queria fazer a missa. Vocês conhecem a história, né? Não queria rezar por ela, porque dizia que era uma alma perdida.
Infelizmente, nossos irmãos cristãos de determinadas religiões ainda não entenderam que Deus não condena ninguém por qualquer coisa às penas eternas. Isso é um simbolismo, ela é eterna enquanto o espírito não se modifica. Mas voltando ao tema do desprendimento. Então, como eu disse, isso é relativo. Se a pessoa vai tomar a decisão de fazer cremação, tem que estar consciente se ela é realmente desprendida. E a mesma coisa da doação de órgãos. E a doação de órgãos é o seguinte, pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errado, os órgãos só são possíveis de transplante quando a morte é acidental, por exemplo, no acidente de veículo, ou num trauma craniano, ou qualquer outro de um órgão vital que leve à morte física. Mas o coração tem que estar batendo ainda. Aí é decretada a morte pela inatividade cerebral e com o consentimento da família retiram-se os órgãos vitais ainda. Eles têm que estar vivos, fisicamente falando, os órgãos, para que seja aproveitada por outra pessoa. Se a pessoa for desprendida, ela já está desprendida. E é sempre assistida. Assim como nós somos anestesiados numa cirurgia física, seremos, no caso de doação voluntária da pessoa que desencarnou, assistido na desencarnação e não sofreremos as consequências. Existem várias obras mediúnicas, inclusive, que incentivam a doação de órgãos. Mas isso é a critério de cada um. E da mesma forma, a cremação. Cremar o corpo todo é quando já se esgotou todas as energias vitais do corpo e os órgãos não prestam para a doação. Então, uma das melhores soluções seria a cremação, porque daí não é que menos agride o meio ambiente. Porque se nós colocarmos um corpo, por exemplo, enterrado, ele vai se decompor e vai criar um tipo de um chorume que acaba penetrando o solo e pode até contaminar os lençóis freáticos. E depois as pessoas encarnadas poderão, pelo menos, ingerir essa água, as águas das fontes minerais, dos poços artesianos, né? Podem ser contaminados. Então a melhor solução é mesmo por falta de espaço. Nossos cemitérios não tem mais espaço. Alguns já começaram, inclusive, a cobrar IPTU dos túmulos, porque está faltando espaço. É uma realidade. Já tem cemitérios que fazem na vertical, fora do chão, né? Ali o corpo fica, né, fechado até se decompor e depois crema o resto e guarda a cinza. Então são vários meios escolhidos de como destinar este corpo que nos serve aqui na Terra. E que nós devemos sim cuidar dele. Não por vaidade exagerada, mas por uma questão de sanidade, porque a sanidade ela é espiritual e física, passando pelo perispírito. A propósito, aqui foi dito quando uma pessoa pode ser submetida a um crematório, vai lesar o perispírito. Vai depender desse desprendimento. Porque o nosso corpo é ligado ao espírito pelo perispírito. E isso já é até um simbolismo, assim como se fosse um balão preso a um poste. Não um balão pequeno, mas um balão desses que as pessoas usam para voar através dele, né? Então, com o agitar do balão, que seria o perispírito, pode afetar o poste. E também o poste agitar o balão, que seria o perispírito. Então, se houver uma vinculação, ou que se fizer para o corpo físico, pode de fato afetar o espírito. Eu estou dizendo pode. Nós não podemos dizer que isso é absoluto. É tudo relativo. Vai depender de cada caso. Então, cada um deve fazer a sua análise. Eu sou totalmente desprendido, então posso doar meus órgãos e posso permitir a cremação caso não sirvam para doação. Eu tenho um amigo em Passo Fundo, do movimento espírita, já há muito tempo, talvez um pouco antes de eu começar no movimento espírita, que eu comecei em 1980 ou 81, não me lembro bem. E ele me disse já há muito tempo que ele fez algo mais espetacular, entre aspas falando, né? Mas de uma pessoa que entende mais, que conhece mais essas questões espirituais.
ele doou em vida, porque ele ainda está vivo, o seu corpo para a medicina. Ele disse assim, não haverá velório do meu corpo. Assim que eu desencarnar, ele será encaminhado à medicina. Ele mora, eu acredito que mora ainda em Passo Fundo, e lá tem a UPF, né, que tem Faculdade de Medicina. Então, se ele mantém ainda esse seu propósito, eu acredito que não tenha mudado, porque a pessoa só evolui, né, no entendimento, o corpo dele vai ser destinado à medicina. Alguns alegam, mas não há respeito, alguns alunos de medicina não respeitam o corpo. Existe todo um protocolo. Nem todos seguem exatamente como deve seguir, mas há um respeito pelo cadáver. Claro que alguns alunos, como em todo ambiente, podem ser meio desviados de conduta, mas a gente não vai estar mais ali. Quando eu dou uma roupa usada para a doação, eu não vou sentir o que a pessoa faz. Se ela quiser usar e jogar fora, quiser queimar ou não lavar, não vai me afetar. A mesma coisa é o corpo. Então, quem faz isso, eu não sou tão desprendido assim de doar o corpo, mas é necessário, porque se ninguém doar, o que vai ser feito? A medicina vai usar algum corpo. Qual corpo? Dos indigentes, aqueles que não têm ninguém por si, e que quase todos nós não respeitamos, que estão na rua aí, já passam uma vida sofrendo restrições de todo tipo, e aí desencarnam e ainda vão ser explorados seus corpos. E quem garante que eles estão desprendidos do corpo? Então, a pessoa que tem um desenvolvimento maior desse entendimento pode, querendo, doar o seu corpo. Doe os órgãos. Se morrer no acidente, ninguém sabe, ninguém quer morrer em acidente. Nós tomamos todos os cuidados no trânsito, onde quer que estejamos, em casa, mas ninguém está livre. E morrem várias pessoas por minuto, eu acho que mais, a cada, eu não sei o número, mas se formos olhar lá o World Matters, vamos ver quantas pessoas morrem por minuto. São várias mesmo. Então, e de diversas formas. Podendo aproveitar para a doação é o melhor encaminhamento. Não dando, vamos queimar, ou então doar para a medicina, que é o melhor segundo encaminhamento. Porque nós aí sim estaremos fazendo algo de bom desta encarnação. Porque outras pessoas serão beneficiadas. Os nossos alunos hoje já têm equipamentos mais avançados, têm bonecos que representam o corpo para intervenção médica, mas alguns tipos de cirurgia ainda dependem de um corpo físico, um corpo em que não há mais vida para fazer os seus experimentos, para desenvolver a sua prática de cirurgias, de análise, e aí, inclusive para estudos, descobrir processos de cura, de intervenção de doenças que ainda não têm cura e que nem têm meios adequados para a cirurgia. E vai facilitar a vida daqueles que continuam encarnados e a nossa própria, porque nós vamos reencarnar. Imaginemos nós, por exemplo, hoje, um tratamento odontológico. Quanto já avançamos? Se formos chegar lá à Idade Média, em que existiam os chamados barbeiros. Vocês conhecem a história dos barbeiros, né? Ainda não existia uma medicina desenvolvida, eles faziam tudo. Cortavam cabelo, tiravam dente, tratavam dos doentes, empiricamente. E isso foi evoluindo através das experiências. Primeiro era proibido tocar em cadáveres. Tanto o Ocidente quanto o Oriente proibia isso, era um crime contra a crença religiosa, e a pessoa era punida, inclusive com morte, quem ousasse. Até que se conseguiu isso. Tem um filme, eu acho que o nome do filme é chamado O Físico, que era um barbeiro, e que foi aprender no Oriente, correndo o risco da própria vida, ele começou a estudar cadáveres de pessoas indigentes. E hoje ainda se faz isso, se estuda cadáveres de pessoas indigentes. Mas já evoluímos tanto, e na necessidade de uma intervenção cirúrgica qualquer, odontológica ou de outra área do corpo, não sentimos nada. Nós temos anestesia, temos os recursos. Nós deitamos para ser anestesiado, daqui a pouco alguém toca o nosso ombro, terminou a cirurgia. Eu digo isso porque eu já experimentei. E a gente não vê nada. Inclusive, o próprio anestésico, diz os médicos que eu falei com eles,
tem um sistema que apaga a memória. Porque eu digo assim, olha, eu não vi a hora que eu dormi, eu queria ver a hora que eu ia apagando. Eu sou curioso, né? Mas não, é que o próprio anestésico apaga a memória. E tudo isso é desenvolvimento da ciência, que só foi possível pela análise dos cadáveres. E vou dizer para vocês, 99,9%, otimistamente falando, não foram doados voluntariamente. Então, ele não sabe por que passaram esses espíritos que nos beneficiam. E se nós fizermos isso, como fez esse nosso irmão do Passo Fundo, nós estaremos dando um grande passo no desprendimento. E em benefício das futuras gerações, que poderão ser nossas próximas gerações. E o mundo vai ser melhor. Então, nós temos que aprender um pouco mais sobre essas questões dos espíritos. E também como é que elas funcionam no intercâmbio, que nós chamamos de mediúnico. Porque o espírito desencarnado, ele não está impossibilitado de conversar conosco, de se comunicar conosco, de dizer como está. E são eles que primeiro nos informaram sobre essas questões que estamos analisando agora. Diz Kardec, não se sabe do perispírito só pela informação dada pelo espírito. Porque alguém pode alegar, não, a pessoa que diz que é médium inventou isso da sua cabeça. Escreveu lá dizendo que era psicografia, ou psicofonou dizendo que era um espírito. Mas não, os experimentos demonstram isso. Os fenômenos de materialização registrados. No Vaticano tem um lugar chamado Museu do Purgatório, se não me engano, das almas do purgatório. Pesquise na internet, tem imagens. O próprio Vaticano sabe disso. Tem um lugar que ele guarda provas da manifestação dos espíritos em forma física, porque o que mais chamou a atenção do Vaticano foram essas manifestações de efeito físico. Estão lá registrados. Basta querer e a pessoa vê. Então, o perispírito faz parte do nosso ser enquanto encarnado, como o nosso corpo físico. E nós devemos venerar tanto um quanto o outro de uma forma divina, fazendo o que a nossa consciência nos orienta. Porque é na nossa consciência que estão gravadas as leis de Deus, já dizem os Espíritos. E ela é gravada de acordo com o nosso aprendizado. Por isso Jesus disse, se não soubesses, não terias pecado, ou seja, não terias responsabilidade maior. Mas isso não quer dizer que não sofrerias consequências. Que ele também disse, a cada um segundo suas obras. E não disse que seria segundo o seu entendimento, segundo suas obras. Se eu violentar o meu corpo moral ou fisicamente, sofrerei as consequências. Se eu o venerar dando a ele o melhor de qualidade vibracional, de cuidado da saúde física e utilizando-o para o bem meu e da humanidade com quem eu compartilho essa experiência, então aí eu estarei venerando o meu corpo e venerando a Deus, porque ele é obra do Criador, assim como eu, Espírito, sou obra do Criador. Eu queria deixar registrado aqui, né, pessoal do grupo, eu sou uma pessoa que recebeu um transplante, né, sou muito grata, eu não sei quem é o sistema de saúde do SUS, ele não declara, assim, quem é a pessoa da fila, o cadáver, né, só sei a cidade, que foi mais ou menos, eu não me lembro direito se é Pelotas ou é na região de Pelotas, aqui. Sei que era uma mulher, mais ou menos a minha estatura, então eu sou eternamente grata por essa irmã, né, que desencarnou e doou, e seus familiares fizeram a sua vontade, e que tem no livro Felicidade, acho que é o nome do livro, no capítulo 10 do Clube do Livro, bem explicadinho sobre a doação de órgãos, como que se procede, de que forma que acontece. E quem escreveu é um médico que faz esse transplante e é espírita. É bem interessante a gente ler e aprender mais sobre como funciona, até para quem for possibilitado de doar, né? Se inscrever, falar para os seus familiares, é sempre importante a gente deixar declarado para os familiares, a gente não sabe a que momento pode acontecer alguma coisa, é bem como você falou, assim, é quando o corpo é são e por algum motivo acidental a pessoa acaba perdendo a função do cérebro e o resto dos órgãos
alguns, ou a maioria, estão ainda sadios, que podem ser captados, né? É só para deixar registrado aí. Uma orientação, só desculpa aqui, uma orientação boa. Nós todos participamos de redes sociais. Nós temos não é muita gente que usa, mas já foi maior o número, que é o Facebook. A pessoa pode colocar lá, ou em qualquer outra, doador de órgãos e tecidos, para que isso fique registrado. Porque hoje, embora a pessoa coloque lá, a família pode não querer doar. Porque eu não vou estar mais encarnado para dizer, ó, eu sou um doador. Eu vou perguntar para a família. E a família vendo, principalmente se vir, né, o aparelho identificando o coração batendo, e ela não conhecer essas questões, ela pode ficar em dúvida. Alguns têm medo. Eu já vi pessoas dizer assim, não, se eu colocar lá doador de órgãos e tecido, pode dar o azar de, num acidente aí, cair nas mãos de um médico mal intencionado e ele simular a minha morte para tirar o órgão e vender. O chamado mercado negro de órgãos, né, que infelizmente existe, é até bastante fundamentada essa argumentação. Mas se isso acontecer, certamente, se a pessoa for uma doadora em vida, ela vai ser assistida, ela não vai ser abandonada. Uma violência dessa. Nós sempre somos assistidos. Então, e a pessoa vai estar de qualquer forma anestesiada, né? Não vai sentir nada. Mas como eu sempre digo, né? Há que se ter desprendimento verdadeiro, não pode ser simulado. É preciso fazer uma análise profunda da questão e decidir com firmeza, sem receio. Porque às vezes a gente pensa, mas eu tenho que acreditar. Acreditar é uma coisa que você pode acreditar hoje e não acreditar amanhã. Você tem que saber como é que isso funciona. E aí é preciso entender o procedimento. Se eu tenho o conhecimento, eu não terei dúvida. Agora, se for uma questão de fé, ainda haverá dúvida em mim. E o Espiritismo diz para nós não termos uma fé irracional, mas uma fé raciocinada. E esta só é possível através do conhecimento desses mecanismos. Assim, ó, eu vou pedir para a Celoni que para domingo que vem ela consiga e traga para nós o nome correto do livro, para colocar bem, para daí aqueles que parece que é um assunto que interessa ao pessoal, é importante, e daí colocar o livro certo, de repente trazer, fazer como eu vou fazer agora com esse aqui, ó. Esse aqui é o livro A Alma Imortal, do Gabriel Delânio, contemporâneo de Kardec, então é obra complementar, mas bem recente à época de Kardec, que nos fala muito sobre essa ligação sobre a alma, o perispírito. Ali tem casos que estudando pelo magnetismo, daí a comprovação pelo magnetismo, que tinha muito na época, daí dos sonâmbulos, daí da existência do perispírito. Esse aqui é o seguidor próximo de Kardec dessa área científica, assim como da área filosófica. Tivemos o Leon Denis também, o Leon Denis também seria muito importante a gente ler, mas eu coloco hoje, pelo nosso tema, uma ideia para quem puder, esse livro aqui. E daí peço para a Celoni sobre que ela levantou aí, que tem esse livro bom sobre a doação de órgãos, que nos traga o nome do livro para quem tiver interesse de estudar e divulgar. Pode falar, Wilson. Eu posso pedir para a Celoni, talvez ela possa dizer agora o nome do livro, ou depois, e na edição do vídeo colocar, inclusive a imagem do livro. Isso, pode ser. Eu vou verificar direitinho, só não sair ali para pegar, para não sair da Não, mas depois coloca para o Wilson, tira uma foto dele e coloca no nosso grupo ali, no grupo. Sim. Eu sei só que é o capítulo 10, esse eu tenho certeza. Mas aí eu vejo direitinho e passo para vocês. Tá, faz o favor, então. Então, o nosso horário também, 9h30 em ponto. E daí, qual é o que está harmonizado, em condição de fazer uma prece, então, a nosso favor, a favor dos irmãos que estejam em necessidade,
eu já peço para lembrar do Luiz e do Ayrton, que passaram pela cirurgia, de algum familiar que esteja passando por alguma prova ou expiação, né, nesse momento, que sabe que cada um mentalize aqueles que quer direcionar, irradiar essas energias através do pensamento e da vontade, e alguém coordena essa prece, esse pensamento para nós, os outros seguirmos. Posso fazer. Abre o microfone e faz a prece, então, viu? Se eu já li leitura labial aqui. Verdade, eu posso fazer. Você mencionou o Luiz e o Ayrton, né? Então tá, então vamos elevar um pouco mais, quanto possível, o nosso pensamento, buscando visualizar a figura amorosa de Jesus, que nos prometeu estar entre aqueles 2 ou mais que se reunissem em seu nome. E está conosco agora. Estamos reunidos virtualmente, mas psiquicamente na mesma sintonia. E nesse momento nos unimos em prece para orar por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que de alguma forma sofrem, por ainda não entenderem determinadamente as leis da vida. E outros, embora a entendendo, sofrem os efeitos fisicamente, dos quais não podemos fugir pelas vicissitudes naturais da vida. Pedindo que Deus fortaleça aqueles que já compreendem sua lei, para que se mantenham firmes na fé, crendo na providência divina, confiando no futuro, na assistência dos bons espíritos e nas suas próprias potencialidades. Lembramos aqui os nossos irmãos de seara espírita, o Ayrton e o Luiz Vargas, ambos conhecedores dos mecanismos da vida, mas que, como todos nós, precisam da assistência espiritual para superarmos os embates dos quais não podemos fugir. Na certeza da assistência espiritual a estes irmãos, somos gratos pela intervenção divina. E aqueles outros que sofrem neste momento encarnados, depressões, ansiedades, medos, angústias, e que muitas vezes pensam até em fugir do sofrimento pela porta enganosa do suicídio. Que de alguma forma sejam assistidos. Que possam ser conduzidos ao convívio com pessoas equilibradas que os auxiliem através da escuta e da orientação possível. E aqueles outros que já cometeram este ato desditoso, no momento de desaire mental, onde quer que se encontrem, recebam a assistência dos Espíritos da Legião de Maria, os induzindo a ter fé no futuro e abrir um canal por onde possam ser assistidos, confiantes de que não estão abandonados por Deus e que sempre tem alguém que por eles se interessa. Todos têm um Espírito guia que vela por eles. E quase todos têm espíritos encarnados mesmo que por eles ainda oramos. E que são amados. Não estão abandonados. E que passado um momento inevitável de reequilíbrio serão socorridos e já estão sendo socorridos de alguma forma. E que cessado este processo poderão retornar ao convívio dos entes queridos,
já no mundo espiritual, preparando-se para novas encarnações. Senhor, ajuda-nos vibracionalmente, para que nossas preces neste momento unam-se a todos os irmãos que oram na terra, para que possamos criar um feixe vibracional pelo qual possamos ser socorridos em todos os momentos da vida, pela legião de espíritos que não imaginamos quão grande é, que velam pela humanidade encarnada e desencarnada. E possamos assim mudar para melhor o padrão vibracional onde estamos mergulhados e que alimentamos 24 horas por dia. E de nossa parte, que possamos estar o mais equilibrados possíveis em todos os momentos, para assim auxiliar este trabalho e não nos contaminarmos pelas vibrações negativas. Assim, em nome de Deus e de Jesus, com todas essas rogativas e agradecimento pela luz do Evangelho de Jesus, encerramos mais um encontro virtual do estudo. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos, sintam-se todos abraçados e continuemos nessa paz, nessa harmonia com a nossa família. Até domingo, gente. Bom domingo. Bom dia, bom domingo. Tchau, tchau. Bom domingo. É.